Há tempos eu tenho estado perplexo por um problema que persiste na igreja há anos e que me interessa profundamente. Eis o problema: por que orar é tão difícil? As Escrituras deixam claro que a resposta para tudo em nossa vida é a oração mesclada com fé. O apóstolo Paulo registra: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica e com ação de graças. O que o apóstolo Paulo está nos dizendo é: busquem o Senhor em todas as áreas de sua vida. Agradeçam-no antecipadamente por lhes ouvir. No caso aqui, a ênfase de Paulo é muito clara. Ele diz assim: ore sempre em primeiro lugar. Presta atenção. Vai sair de casa, ore. Vai assinar um contrato, ore antes. Vai viajar, ore. Vai pedir namoro, ore. Vai casar, ore. Vai entrar em noivado, ore. Ore. Paulo está dizendo, a ênfase é: não ore depois. Ele diz: ore antes de conversar com o pastor. Ore antes de pedir conselho. Ore antes de ir num discipulador. Ou seja, a primeira pessoa que um crente deve consultar antes do marido, antes da esposa, a primeira pessoa é Deus. Paulo está dizendo: não é para orar só em última instância. Primeiro ir atrás dos amigos, depois do pastor ou de um conselheiro e finalmente acabar de joelhos. Não. Jesus nos diz: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e então todas as demais coisas serão acrescentadas. Mateus 6:36. Nós devemos primeiro ir até o Senhor, antes de qualquer outro. É de partir o coração, ler mensagens enviadas para nosso ministério, de multidões de cristãos que estão arrasados, famílias esfaceladas, casais se divorciando, pessoas que por anos e anos andaram com Cristo, andaram fiéis ao Senhor, agora estão vivendo em temor e em derrota espiritual e cristã. Conheço gente que congregou conosco, que andou conosco por 2, 3, 4 anos, esteve firme no momento de pandemia, e agora eu vejo aparecendo em redes sociais com bebida alcoólica, com o olho vermelho de tanta bebida, com o olho pequeno e quente de tanta bebida. Eu vejo pessoas que se enveredaram para o caminho do mundanismo e agora estavam casadas há 10, 15, 20 anos e agora estão divorciados com uma vida derrotada, uma vida na lona. Conheço gente que venceu as drogas e andaram conosco sempre firme e agora retornaram às drogas. Eu conheço gente que foi pastor e no seu passado muito longe, eram viciados em drogas, teve uma queda, caiu em pecado e agora retornaram às drogas. E a Bíblia diz que quando retorna, sua situação é 7 vezes pior. Cada uma dessas pessoas tem sido derrotadas por algo. Quando você não consegue mudar de vida, você muda o jeito de crer. Melhor mudar o jeito de crer do que o jeito de ser. Mas não importa para onde você vai, a igreja que você se encosta, ou se você criou para si um modelo religioso de ficar em casa, se alimentando de vídeos no YouTube, e olhe lá, porque eu acho que nem isso consegue também, você não foge dos olhos de Deus. Você não foge da verdade nua e crua, de que pecado é pecado, prostituição é prostituição, adultério é adultério, divórcio é divórcio, lascívia é lascívia, mentira é mentira, e etc, etc, etc. Isso não vai mudar. Você que me assiste, você pode ficar em casa e o fato de você não ter contato com um pastor que vai
balizar a sua vida, porque tem gente que odeia pastor que cuida da vida dele. Se pastor se mete na vida da gente, eu sou o tipo de pastor que me meto. Se eu vejo que tem um problema sério, me meto sim. E você terá que fugir de mim para eu não me meter na sua vida. Então tem gente, veja, por mais que você fuja dessa realidade, a Bíblia continua sendo a palavra de Deus. E não vai mudar. Irmãos, honestamente falando, posso falar para você? Tem exatos 4 anos que eu prego mensagens de avivamento. E eu vou ser bem honesto com você, minha esposa e eu sabemos, já tem igrejas vivendo avivamento. Já tem muitos pastores que sua igreja inteira estão orando sem cessar, e é um fervor, e multidões, e etc, e milagres, e etc, e já estão vivendo. Cada uma dessas pessoas estão em derrota total. Você conhece amigos seus que estão em derrota total, que você olha, dá dó, mas quando você vai falar, quando você vai conversar, elas já têm argumento teológico e religioso para tudo. E que te resta fazer? Só orar. O que mais me choca na realidade, nos e-mails que eu recebo, eu não consigo ler rede social. Mas quando a Cami, minha nora, me mostra alguns, que são milhares e milhares, eu fico chocado com o que eu leio. Chocado. E o que mais me choca é que muito pouco desses, que em termos desesperados nos enviam mensagens, meu casamento está sendo destruído, meu filho está nas drogas, meu filho desviou, meu filho engravidou uma menina e ele e a menina não são da igreja, e meu marido desviou, isso, ou seja, e eu estou com uma depressão profunda, e assim, esse tipo de coisa. O que mais me choca em todas as mensagens que lemos é que pouco desses cristãos chegam a mencionar a oração. Se você perguntar para eles, você ora? É uma ofensa. Eles se ofendem na hora. Na hora. Por que o senhor está perguntando? É só responder sim ou não. Porque 99,9% desses crentes que se dizem desesperados com situação de filho, desesperados com situação de casamento, desesperados em questões financeiras, desesperados por vícios, desesperados por brigas, desesperados por doenças, 99% deles sequer não mencionam sua vida de oração. A verdade, meus irmãos, é que a igreja evangélica brasileira, ela se tornou patrona de gurus. Patrona no sentido de que ela criou gurus. Aqueles irmãos que estão na televisão dizendo, escreve seu pedido, que eu vou subir no monte e vou apresentar você a Deus e vou brigar por você. E se Deus não te responder, eu não sou mais pastor. Você vê isso todo dia. Isso não é um pastor, isso é um guru. É tipo assim, eu vou, e você ouve dizendo, comprar a sua briga diante de Deus. Em outras palavras, nós voltamos à idade dos sacerdotes que era representante seu diante de Deus. Nós acabamos com a teologia do sacerdócio universal de que todo mundo tem acesso a Deus e você não precisa de que ninguém te represente diante de Deus. E que a sua oração chega a Deus igual a minha e tem poder igual a minha. E que deixe-me te dizer, ainda que algum guru lhe diga
que ele vai comprar sua briga. Ele não pode, ele está mentindo. E sabe o que acontece? A bênção não vem, o milagre não vem, porque Deus quer que o seu relacionamento com Ele seja... Ele quer que você vá até Ele. Não adianta mandar alguém. Não tem mais o Moisés para te representar. Não tem mais o profeta Samuel para te representar. O Elias hoje é você. O véu do templo se rasgou. Vai falar com Deus. Então, por mais que o cara tenha um discurso fino, um discurso, poxa vida, olha só, o negócio é o seguinte, eu não preciso acordar para orar, eu não preciso fazer jejum, porque lá na minha igreja meu pastor faz tudo isso para mim. Vocês conhecem algumas igrejas assim? Poucas, né? O problema é que hoje está quase a maioria. Os que são chamados aí neopentecostais. Nós somos acusados de ser neopentecostal. É só a casca. De neopentecostal nós só temos a casca. Porque aqui a gente prega oração, aqui a gente prega jejum, aqui a gente prega salvação, aqui a gente prega arrependimento. Veja bem, existe, gente, presta atenção, não existe teologia nova. A Bíblia, ela é velha e ela é nova. Ela é para aquele tempo, ela é para esse tempo e ela será até o retorno do Senhor. Isso significa que enquanto estivermos aqui, os princípios bíblicos são imutáveis, como o texto do apóstolo Paulo, que todos orem sobre toda e qualquer situação. E eu acuso fortemente as igrejas que ainda não priorizam, não motivam seus irmãos a terem uma vida de oração. Por que, gente? A igreja sai ganhando quando o povo ora. A igreja sai, ela prospera porque o povo prospera. Ela cresce porque as famílias dos irmãos são salvas. Esses irmãos que enviam mensagens, olha, deixe-me dizer a você que nos assiste, não fique chateado comigo, deixe o seu coração de amargura. Eu não estou falando para atingir você, eu estou falando que é verdade. Se eu pudesse escrever para você o que eu estou dizendo, eu escreveria, diria para minha nora escrever. Como eu não posso, é muita gente, eu posso falar. Nós temos no YouTube mais de 20 milhões de visualizações. É muita gente. No Instagram, vira e mexe, nós temos aquelas mini mensagens para chamar atenção para a mensagem no YouTube, que tem uma com 8 milhões de visualização. Então eu acho que eu tenho uma palavra para passar. Eu acho. E o que fico chocado é que muito pouco desses cristãos realmente dizem, a maioria no caso, que não conseguem orar. Eu fico triste porque eu vejo o sofrimento deles. Eles utilizam vídeos na internet, né, no Instagram, um videozinho de 59 segundos. No Reels é 15 segundos. Tem gente que está se alimentando disso. Eu fui muito resiliente em colocar isso. E falei para a Cami, olha, eu não gosto. E ela, tá pondo. Então tá, põe. Mas eu percebi que você coloca e chama eles para uma mensagem na internet, que eu imagino que a mensagem no YouTube é um desespero de Deus de falar a verdade. E se Deus pudesse não pôr mensagem na internet, ele não colocaria. Eu imagino que a mensagem da internet, ela não denota a unção. Você não tem que abraçar ninguém, você não tem que perdoar ninguém, você não tem que olhar para alguém e pedir perdão. Então é muito fácil. Ou seja, não existe um cristianismo no YouTube, gente. Existe uma mensagem gravada no YouTube. Cristianismo não.
Cristianismo é conviver, é pedir perdão, é perdoar, é olhar um para o outro, magoar e perdoar, magoar e ser perdoado, e outro para o outro, é amizade, é congregação. Isso não existe na internet, não existe ceia na internet. Então é fácil ser crente de YouTube. Então eu sei que muitos se utilizam de vídeos, livros, conselhos, programas, podcasts, todos os tipos aí de terapias espirituais, mas raramente esses irmãos se utilizam da oração diária. Vivem todos os dias preocupados, amedrontados, com uma nuvem negra sobre suas cabeças, porque não possui uma resposta para os seus problemas. Por que é tão difícil para os cristãos orar? Orar durante as crises. Buscar a Deus em favor de suas necessidades desesperadoras. Afinal de contas, a Bíblia sustenta um longo testemunho de que Deus ouve os clamores de seus filhos e responde com terno amor. Ele ama responder oração, gente. E a sua resposta é o mais singelo, ou a mais singela resposta de amor dele para a sua vida, é quando ele te ouve e te atende. Temos textos para comprovar o amor de Deus ao responder às nossas orações. Salmo 34:15, os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos à sua oração. No verso 17 diz assim: clamam justos, e o Senhor os escuta, e os livra de todas as suas tribulações. 1 de João 5, 14, 15. Esta é a confiança que temos para com Ele, de que pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Tiago 5:16, muito pode, por sua eficácia, a oração do justo. Meu Deus. Mateus 21:22, e tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Provérbios 15:8, a oração dos retos é o seu contentamento. Meu Deus do céu, justo quando ora, ele sai da oração contente. Porque ele tem certeza de que será atendido. É muito poderoso, muito poderoso. Ainda em Provérbios 15, no verso 29 agora, diz assim: o Senhor atende a oração dos justos. Salmo 102:17, o Senhor atende a oração dos justos, atendeu a oração do desamparado e não riu das suas orações. Então não tem oração pequena para Deus, não tem oração simplesinha demais para Deus. Salmo 138:3, a grande vanglória de Davi: no dia em que eu clamei, tu acudistes e alentastes a força de minha alma. E dizia mais: fiz prova de ti, ó Deus, em todas as minhas lutas eu não busquei a mais ninguém, procurei unicamente a ti, e me ouvistes, respondestes e deste-me força para a batalha que eu enfrentava. Salmo 81:7, clamastes na angústia e eu te livrei e te respondi. Eu sei que parece que é chover no molhado repetir algumas coisas que já contei. Mas quando eu tive um momento de depressão, a médica disse que não foi depressão, ela disse que não existe depressão de 3 meses. Falei, mas existe milagre em 3 meses. Um pastor apenas ligou para mim. Pastor Cláudio Duarte.
pastor Cláudio Duarte também passou por um período de depressão muito profunda. E então ele me ligou. Ele disse: Hernani, eu estou te ligando, vem aqui para a minha chácara. Eu falei: não, pastor, eu vou ficar aqui no meu quarto. Eu tenho meu quarto de oração aqui, que eu tenho um ciúme dele. Ele falou: não, vem para cá. Deixa eu te falar, eu estou te ligando, você está precisando de dinheiro? Irmão, eu vivo da estrada, das ofertas que me dão, dos livros que vendo. Fiquei quase 4 meses sem viajar. Confesso a você que eu quase disse para ele: tô. Falou assim, ele disse: eu tenho dinheiro para te dar, eu não vou para emprestar. Falou: eu sei o que você está passando, eu passei, as dívidas acumulam, a gente não consegue viajar, vender um livro. Eu quero que você me diga, quanto você precisa? Falei: Cláudio, eu não preciso de nada. Nada. Capaz, Hernani, você está sendo duro. Nada. Eu só preciso do Senhor. Te agradeço. Você, assim, eu já critiquei o Cláudio muitas vezes, aproveitei e pedi perdão. Mas, que homem de Deus você é, Cláudio. E você sabe que essa atitude dele foi um testemunho para que eu saísse onde eu estava. Mas eu estava, quando ele ligou, eu estava de joelho. Eu estava com muita confiança em Deus. Muita confiança. Muita. Sabe, porque aqui, você já viu o salmista dizendo: me tirou de um charco de lodo. Essa palavra charco de lodo é amargura profunda. Ele está falando de situações emocionais que ele passou. E Deus tirou ele do mais fundo de um esgoto emocional. Mas em todas as coisas, por que Davi saiu disso? Porque toda hora você vê assim, em todas as minhas lutas eu não busquei mais ninguém. Por isso que Deus tirou ele. Quantos textos nós temos aqui de Davi, clamastes na angústia. Clama, Davi, você me clamou na angústia e eu te livrei. O livro de Salmos é uma reação de Davi, ou ao momento da angústia, até a metade é isso, e ao momento da resposta. Por isso que quando você faz ali um devocional, vou ler o livro de Salmos agora só numa pegada, a sua alma vai sendo curada. Porque há um espírito no livro de Salmos para tocar a sua alma. O livro de Salmos é uma oração lida. Eu já fiz isso várias vezes, essa experiência várias vezes de abrir a Bíblia e focar ali no livro de Salmos, e ele vai inundando você de alegria, ele vai inundando você de uma resposta do céu. Você fecha os olhos, você não está vendo, mas você sabe que o Senhor está ali com você e que você não está sozinho. Quantas palavras, termos como angústia, amargura, fundo do poço, charco de lodo, estão recheados no livro de Salmos. Mas não é só porque ele passou, é porque Deus o tirou de tudo isso. Eu quero dizer a você, meu irmão, que Deus vai tirar você da sua angústia, vai tirar você do charco de lodo, vai tirar você da humilhação, da depressão, da decepção, da amargura. Você será tocado pelo Espírito Santo, mas para ser tocado, você tem que ir acessar o Senhor. Vai acessar o Senhor. A maior resposta que Deus pode dar a alguém é Ele. Você pode pedir um carro. A primeira coisa que Deus vai te dar é a presença dEle. Você pode pedir a bênção para o casamento. A primeira coisa que você vai receber é a sensação da presença dEle. Essas promessas, irmãos, aqui online, e esses testemunhos constituem uma prova esmagadora do cuidado de Deus. O Salmo de Davi, Salmos, né? Salmos é todo o livro, Salmo é o capítulo. Quando você abrir o livro de Davi, você fala Salmo tal. Os Salmos de Davi, e não tem só Davi ali tem Moisés, né? Ali tem Jó. Mas os Salmos de Davi
todos eles mostram como Deus tirou ele do fundo do poço emocional. Gente, é possível vencer a depressão. Talvez você está mais de ano com isso, 1 ano e meio, que é o tempo normal. É possível vencer uma crise de ansiedade. Gente, eu tive nesse período vários, é terrível. Tem gente que fala assim, gente, só quem passou. Tem gente que quer tentar explicar o que o outro está passando. Só quem passou pode falar. O que é uma crise de ansiedade, o que é um ataque de pânico. Você não tem noção. Você não tem noção. Mas, assim como Davi diz, me tirou de um charco de lodo. Livrou-me da angústia. Livrou-me da dor. Livrou-me da depressão, da ansiedade. Livrou-me da humilhação. Humilhação, gente. Eu ouvi uma coisa da minha esposa essa semana, eu achei interessante. O que produz depressão não são só grandes coisas. Aquelas pequenas atitudes, pequenos gatilhos que você nem percebe, explodem em algum tempo. Mas Deus tem gatilho também. Deus tem gatilho. E quem são os gatilhos? Os testemunhos, por isso que eles devem ser contados. Que eles servem para nos mostrar que o nosso Deus nos ama, que o nosso Deus ouve a nossa oração e Ele ama responder a oração. Mas não existe oração respondida que não é feita. Deus não me ouve, você não ora. Ou então tem gente que fala, mas eu orei 20 anos e Deus não ouve. Então tem amargura, então não perdoa, então é ruim de coração, então faz mal para os outros, então murmura, reclama. Aí não adianta orar não. Essas promessas, esses testemunhos que eu mencionei, é uma prova esmagadora do cuidado de Deus. E são tão variadas, profundas e numerosas que eu não entendo como tem cristãos que não conseguem alcançá-las. São muitas situações que impedem um cristão de alcançar seus testemunhos. Todas elas estão dentro do coração. Falta de perdão. Você quer ver? Eu estava pregando recente e muita gente reclama. Poxa vida, eu estou 20 anos buscando o batismo com o Espírito Santo. E não consigo ter. Levei minha amiga na igreja, nem crente é. Aceitou Jesus e recebeu o Espírito Santo na mesma hora. Em vez da mulher ficar feliz que a amiga recebeu o Espírito Santo, ficou revoltada. Ficou revoltada porque ela não foi batizada com o Espírito Santo. E existe um problema sério no batismo com o Espírito Santo. Sabe qual que é? Quanto mais tempo demorar uma pessoa a ser batizada com o Espírito Santo, vai ficando mais difícil. E você sabe por quê? Porque o batismo com o Espírito Santo está ligado plenamente, completamente a um coração limpo. E mais do que isso, ao primeiro amor, que tem a ver com o coração limpo. Então, quando uma pessoa vai e não recebe o batismo com o Espírito Santo, o que ela tem que fazer? Ela tem que voltar ao primeiro amor. Qual era a regra bíblica do batismo com o Espírito Santo? Já falei isso aqui no culto passado. A regra bíblica era, aceitou Jesus, recebe o Espírito Santo. Foi batizado, recebe o Espírito Santo. Por quê? Para não perder o primeiro amor. Se perder o primeiro amor, como é que a pessoa vai querer o Espírito Santo que ela não quer? Primeiro amor é o fogo, é o primeiro fogo, é a primeira paixão. Então, normalmente, as pessoas ficam amarguradas e dizem o seguinte, eu não vou mais naquele culto com o pastor Hernanão, está aqui, no culto de quarta. Porque eu busco o Espírito Santo, não consigo receber. Em vez delas lutarem, elas ficam magoadas. Eu conheço um amigo muito precioso, que ele já falou para mim, o culto que você não pregar sobre o Espírito Santo, eu vou. Porque ele vê o povo sendo batizado com o Espírito Santo, ele não consegue, ele fica magoadão com o Espírito Santo. Você sabe qual é o nome disso, gente? Qual é o nome disso? Orgulho.
A pessoa nunca vai ter o gosto de ter o Espírito Santo. Porque qual é o coração de quem não tem o Espírito Santo? Humilhar-se. Pedir, quero ver se ele não for para o chão e derramar lágrimas até, Senhor, eu não mereço, mas eu vejo todo mundo recebendo. Eu duvido que ele não recebe. Mas ele não tem o quê? Esse coração humilde de chegar, aí tem a justiça própria. O que ela tem? Que chegou na igreja agora e recebeu, e eu não consigo. Em vez de, ela levou a pessoa. Isso só que é o nome disso, orgulho, justiça própria. Gente. Em Hebreus 2 e 3, preste muita atenção nesse texto, diz assim, ó: como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação? Em grego, a palavra negligenciar aqui significa não nos interessarmos do que Deus tem para nós. É grave, ó. Tem gente em casa agora que não tem o Espírito Santo e não se interessa por ele. A palavra diz assim, ó: como você vai escapar se não se interessar, se negligenciar de tão grande, tão maravilhosa promessa, tão grande salvação? Deus está nos perguntando: como você espera escapar da ruína e da devastação nos tempos tenebrosos que se aproximam, se não aprendeu a manter a comunhão comigo em oração? Como você conhecerá e reconhecerá a minha voz naquele dia, se você sequer ouve a minha voz todo dia? Quando você chegar no grande dia do Senhor, Ele vai dizer: eu não sei quem é você. Você já ouviu minha voz? Você não vai nem reconhecer a voz dele. É nesse contexto que ele diz: as minhas ovelhas reconhecem a minha voz. E a voz dele é nos dada em oração. Quando chegar o grande dia, você vai falar assim: a voz dele, eu ouço essa voz todos os dias. Então você percebe que o avivamento que prego, gente, não é um movimento absurdo. Tem gente que imagina que eu estou pregando que vai ter 5 milhões de pessoas na rua aqui, 10 milhões acolá. Não. O avivamento que eu prego é Deus aquecendo os corações, a igreja voltando a ter vida de oração, a igreja voltando a ter jejum, os crentes voltando a buscar o Senhor. Tem 4 anos que eu prego isso. Eu não estou pregando evento, não estou pregando movimento, não estou pregando novo movimento aparecendo. Todo mundo aqui sabe que o que eu prego é Deus, queimar de novo os seus remanescentes, é pôr fogo no coração dos crentes, para que eles busquem, é comunhão com o Espírito Santo, é amor, é vida de oração constante. Eu não estou aqui pregando um movimento do tipo, lembra da época da Ana Paula Valadão? 5 milhões de pessoas no Campo de Marte, 3 milhões de pessoas em Brasília, e etc, etc. É evidente que ela estava gravando um CD, mas não é isso que eu estou pregando. O que eu quero é que o Espírito Santo levante movimentos de oração. E que não precisa as irmãs voltarem a ter coque, mas que voltem para as igrejas a ter cultos e reuniões de oração, meu Deus do céu. O que eu prego é que cada casa tenha um cantinho de oração, tenha um dinamismo de que pai, mãe, filhos tenham o seu tempo, tenha seu momento de oração e vá consultar o Senhor. Ai, não tem nada para dizer a Deus. Não é possível que você não tem nada para dizer a Deus hoje. Não é possível que você não tinha nada para dizer a Deus ontem. Pois é, meu irmão, Ele tinha para dizer a você. Eu passei 2 anos nesse púlpito, pregando uma mensagem por título Corrida de Oração, ensinando o povo a orar 1 hora. A mensagem está na internet. Toda igreja por onde eu vou hoje, eu encontro uma multidão de gente, desde seus pastores dizendo: estamos na corrida de oração. Fui chamado de louco aqui nesse púlpito, porque só pregava uma coisa. Teve gente que foi embora e disse: esse pastor só sabe pregar isso. Gente que chegou no meu filho e falou assim: eu só vou apostar o que você vai pregar.
E quando o avivamento foi prometido em Jerusalém, antes do Espírito Santo descer, teve uma debandada de crente. Ficou só 120, porque o resto, ninguém quis ficar buscando o Espírito Santo. Eu creio, nós somos uma igreja pequena, mas de muita relevância. De muita relevância. É isso mesmo que eu já ouvi de Deus. E a gente chega em casa, eu, minha esposa, meu filho, ouvindo os testemunhos, meu Deus do céu. Como aconteceu em Macaé agora, eu pregando, contei isso, mas vou contar de novo, porque isso aí, gente, é tanto testemunho que eu não consigo terminar o livro. Tinha uma pizzaria do lado. Todas as crianças receberam o Espírito Santo na festinha de criança lá, elas nem estavam na igreja. O culto lá e as crianças recebendo o Espírito Santo no culto, as crianças lá na pizzaria receberam o Espírito Santo e vieram para dentro da igreja. Você acha que eu não sei? Que tudo isso que a gente fala, que para onde a gente vai, de todos os testemunhos que a gente chega contando, tem membros da igreja que eu sou pastor que não se empolga mais, ainda faz bico. Fica bravinho de eu estar contando. Teve engraçadão aqui, engraçadinho, que disse que gostava do pastor quando ele era gordo. Que não ficava só pregando avivamento e oração. Falou na cara de todo mundo, gente. Claro, quem falou isso é gordo também. Eu era doente, fiquei doente, com 59 quilos. Quando eu cheguei no médico, a minha esposa, o médico assustou, falou, meu Deus do céu, você está doente? Você vai ficar doente? Fiquei doente. Do jeitinho que ele falou, você vai ficar doente. Uma semana depois eu fiquei doente. Ô, a boca maldita do meu médico. Falou, você precisa engordar 15 quilos. Você não tem músculo, você não tem nada. Eu vou dizer uma coisa para os irmãos. Eu conheço igrejas em Curitiba, vivendo o primeiro amor. Tem igrejas em Curitiba me chamando que eu nunca imaginei que iria chamar. Eu falo, quem? Ah, tá de brinks. Aí você ouve assim, por favor, nós queremos avivamento. Igrejas grandes. Tem uma tradicional que chamou, eu disse, não posso. Se eu for, vai ter uma divisão. Com certeza. Vai ter uma divisão. Porque todo mundo vai passar a orar em língua e ser batizado com o Espírito Santo, vai rachar a igreja. Irmão, quando eu cheguei em Curitiba em 94, não tinha igreja grande. O que era forte aqui em Curitiba era satanismo. Aqui é a cidade mais mística do Brasil, sabia? Você não sabe, né? Aqui tem convenção mundial de satanistas na Pedreira. E lota. É só aqui, a convenção mundial de satanistas é aqui em Curitiba, na Pedreira. Uma vez a cada 3 anos. Eu já fui ameaçado por satanistas. Satanista já foi no apartamento em que a gente morava. E hoje, eu sei porque Deus me trouxe para cá. Eu vou dizer uma coisa para você. Eu não vou ser presunçoso de dizer que Curitiba vai ser a cidade do avivamento, não. Mas Deus tem uma porção, um pedaço do bolo muito grande para Curitiba. Mas muito grande mesmo. Olha, Curitiba, imagina. Quem imaginou? O Rio Grande do Sul tem 1% de crente. Lá tem mais centro espírita, tem 4.800 centros espíritas dentro de Porto Alegre. Quando eu estive lá foi uma coisa sobrenatural. Eu quase não imaginei, falei, não, eu não estou em Porto Alegre, Canoas, Porto Alegre. Não, eu não estou, não é possível, isso aqui não está acontecendo em Porto Alegre. Oh, meus irmãos, eu sei que eu posso não ver, que eu posso não conhecer,
e que talvez nunca me enviar uma mensagem em direct na internet, mas eu sei que há uma multidão de gente que voltou para a sua vida de oração, que retomou sua comunhão com o Espírito Santo, que retomou o seu jejum, que retomou a vida de oração diária. Eu sei que o Espírito Santo está levantando, e veja, talvez ele não permite que você saiba até para o seu ego não engrandecer. Mas eu sei que tem uma multidão, eu vejo nos comentários. Eu retomei minha vida de oração. Não sei se você lê os comentários dos vídeos, eu fico chocado. Uau, eu agora estou orando há já 2 anos assim, e não sei o quê. Eu sou pastor e eu já não orava mais, e agora? Quando eu comecei a ver isso, eu falei, meu Deus do céu. Eu sei que há pastores de igreja grande que não oravam mais. E de alguma forma, voltaram às trincheiras da oração. E sabe, quando um pastor é avivado, a igreja vai avivar. Eu sei, e eu tenho orado, sabe, o segredo é orar sempre. Ai, não tem vontade de orar, vai lá e ora sem vontade. Porque amanhã vai ter vontade. Você não pode ser levado pela vontade da oração. Não tem nada para dizer. Se você dobrar o joelho, ficar sem falar nada por 5 minutos, eu duvido que você não ora meia hora. O Espírito Santo vem e começa a colocar as palavras. Irmão, isso é tão poderoso que eu e o pastor Luciano Subirá estamos sendo taxados agora de fariseus. O Luciano está sendo taxado de adventista, porque está falando de comida. Teve um que escreveu assim para ele, isso é um santo regime. Crente não presta não, gente. Somos taxados de fariseu, porque ele prega o jejum e eu prego a oração. O problema é que nem eu, nem ele, a gente conseguiu ainda casar a agenda para fazer uma conferência junto sobre jejum e oração. Sabe, eu vou dizer uma coisa para você. Eu estava triste esses dias, falei, meu Deus, será que o que eu preguei 2 anos e meio, 3 anos, sobre vida de oração, e olha, gente, eu tive problema de saúde com a minha rotina de oração das 4:30 da manhã. Afetou diretamente o meu sono, como eu acostumei a orar de madrugada, eu não conseguia voltar para dormir, então arrebentou com o meu sono. Então eu fui orar a Deus, eu chorava, eu dizia, Senhor, 2 anos e meio, acho que talvez até mais, pregando sobre oração. Eu comecei antes da pandemia, falando de avivamento. 2 anos e meio, orando e pregando sobre oração. Foi perdido. Porque quando você olha para a igreja, parece que foi, a gente teve que recomeçar. Será que foi um tempo perdido? Aí a gente começou a viajar, andar, ouvir os pastores. Essa semana em Maringá, meu Deus, eu acho que umas 300 crianças foram cheias do Espírito Santo. Que coisa linda, gente, uma menininha de 2 aninhos, eu peguei no colo e ela fazia com a boca assim, ó. E você sabe que esse termo de ter boca, lábios gaguejantes, de orar assim, a Bíblia fala disso, sem sair as palavras. A menininha ficava assim, e ela no meu colo. Eu evito pegar crianças no colo, porque essa esquerda aí é bem diabólica, né? Mas essa não deu. Ela estava tão tomada do Espírito Santo, tão tomada do Espírito Santo. Antes do culto, veio aproximadamente uns 5 pastores e pediram para sentar, e a gente ali tomando um café, um suco, comendo alguma coisa. Todos eles, pastores do interior do Paraná, pastores do Mato Grosso do Sul, que é ali na divisa, todos eles, unânimes, vem com o meu livro Corações Profundos, surrado, e usam como manual. Pastor, a minha igreja mudou.
Quando eu comecei a pregar sobre o turno da madrugada, que é o turno da revelação e da visitação, os 4 turnos, meu Deus do céu. Teve pastor que me chamou de místico, teve pastor que eu estava fazendo uma teologia em cima da minha experiência. Hoje eu vejo todos eles ensinando. Eu vi a pastora Carla lá de Taubaté, ela chamando, cadê o exército da madrugada? Ela tem um exército de mulheres, gente. Mulheres, um monte de mulheres orando de madrugada. Falou mais de 1000. E sabe o que me alegra? Elas oram por mim. Isso vai aumentar. Isso vai crescer. Isso não tem como parar mais. Não tem como evitar. Gente, se esse é o avivamento que eu sempre preguei, nunca falei de movimento, de evento, não. O avivamento é o que acontecer no seu coração. Pois bem, ele está acontecendo. E eu quero dizer a vocês, que se você não se entrincheirou, porque usamos o termo entrincheirar, porque é ali que nós vencemos as batalhas. As trincheiras é para nos esconder, para nos proteger. Se entrincheirou em oração. Olha para mim aqui, as coisas vão acontecer. As coisas vão acontecer. Oh Espírito Santo. Sabe qual é o nome disso, irmãos? Espírito de oração. Foi a primeira mensagem que eu preguei. Você sabe o que é um espírito de oração? É uma graça derramada por Deus a irmãos que vão orar por um avivamento. Se você quiser pôr outro nome, fervor espiritual, renovação, é tudo a mesma coisa. O problema, meus irmãos, é que as pessoas imaginam, e elas estão imaginando, como o país de Gales, que todo o povo foi para a rua buscar a Deus. Você sabe que Deus pode fazer isso. Aquele dia lá que teve 750 mil pessoas na Praça de São Paulo, lá na Avenida Paulista, que a ex-primeira-dama pegou o microfone e por 15 minutos ela nem falou de política. Ela só falou de oração, que o Brasil seria o país do avivamento, que o Brasil seria um país isso aqui, e Deus vai levantar a gente, tal, e fez uma oração. Você entende o que eu estou falando? Eu creio, irmãos. Eu creio. Mas não se assuste quando você vê que tem uns que não querem. Sabe por que não querem? Porque os pastores, alguns, não são todos, estão muito voltados para o seu próprio reino, seu próprio império. Oração não dá dinheiro para ninguém. Oração não traz status. Não traz. Eu me lembro que uma vez eu dobrei o joelho para orar. Eu fiquei 12 horas orando. Minha esposa contou. 12 horas orando. Minha esposa disse que ela olhava para mim e brilhava. Alguém disse, mas o senhor ficou 12 horas falando? A maioria das vezes sim. O espírito de oração, quando ele repousa sobre você, o seu assunto com Deus vai embora. Vai. Teve um dia que eu orei por 60 horas. Eu orava, saía dali, ia no banheiro. Orava, saía dali, comia alguma coisa. Orava, saía de 60, orava. Já teve vezes de eu entrar dentro de um avião, um transatlântico aí, ou mais, indo para a Ásia. Quando o Espírito Santo, eu estava passando por cima da China, em Guhantizu, o Espírito Santo falou assim, vai para o banheiro e vai orar. Eu dobrei o joelho para orar no banheiro, 4:30 da manhã. Eu fechei os olhos e eu vi em densas trevas, que dava para pegar. A hora que eu dobrei o joelho para orar, eu tive uma visão que uma chama fez assim, acendeu no meio das trevas. E na hora eu entendi, sou eu que estou orando. Mas daqui um pouco um monte de chamas. Infinitas chamas. Aí veio a voz do Espírito dizendo, todos esses
são meus servos e servas que acordaram agora para orar. Olha para mim você. Você nunca vai saber, mas o céu sabe. Há uma multidão de gente orando pela igreja do Senhor Jesus. Há uma multidão de gente orando por avivamento. Há uma multidão de gente crendo que nós temos ainda uma última grande e poderosa colheita antes do retorno de Cristo. Há uma multidão de gente orando, dizendo: Senhor, aviva a tua igreja, aviva a tua obra, aviva teu povo. E eu quero chamar você para ser um desses. Não precisa me contar não. Eu não preciso saber. Deus sabe. Clame e fale: Espírito Santo, me dê espírito de oração. Então você vai perceber que um fogo começou a queimar no seu peito. Um fogo começou a arder, arder, arder. Sabe qual é o nome disso? 24 de maio de 1736, 8h30 da manhã, John Wesley chamou isso de dia do coração aquecido. Foi quando Deus colocou um fogo dentro do coração dele. 24 de maio é o dia que todo avivalista no mundo comemora o dia do avivamento, que é chamado dia do coração aquecido. Eu sei que muitos de vocês estão com seu coração queimando, é agora. E sabe por que seu coração está queimando agora? Porque o Senhor nos chama a algo poderoso. Irmão, eu posso pedir uma coisa para você? Quem aqui conhece irmãos que pensam e que creem como você está crendo aqui? Quem conhece? Você precisa trazê-los aqui. Eles precisam ouvir isso, fazer parte disso. E é diferente de estar online. Nós precisamos aumentar esse exército que clama ao Senhor por uma chuva serôdia, por um fogo do alto, por uma manifestação sobrenatural. Ou não é? É verdade ou não é? Oh, Espírito Santo. Vamos, fique em pé. Eu quero que você levante as suas mãos. E já que você é um irmão, uma irmã de oração, você não precisa que ninguém fique te motivando a orar. Nós vamos orar por 5 minutos. Você vai orar. Você vai orar. Peça ao Senhor agora o espírito de oração. Peça: Senhor, aviva-me. Aviva, 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 Senhor, aviva, aviva. Fala com Ele: aviva, Senhor. Peça avivamento. Peça: Senhor, queima meu coração. Fala: queima o meu coração, Espírito Santo. Queima. Sabe, o Espírito Santo vai colocar agora na sua mão um espírito de avivamento. Sabe para que serve esse espírito? Para você incendiar outros. Vamos lá! Agora comece a orar em línguas. Isso. 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 Mais alto, mais forte. Um espírito de avivamento vai vir. Ore em línguas, levanta as mãos, ore alto, ore forte. Xaralabasondere cantalabalabassondorocochere calabas. Erralabalasondorocochere calabassondorocochere calabas. Ore calabalabalabasondorocotere cantalabas. Oh, está queimando algo muito poderoso aqui. Está queimando algo muito sobrenatural aqui. Isso. Eu vejo um espírito de súplica vindo aqui. O Espírito Santo está dando a você agora uma unção para incendiar a outros. Vamos lá, avivamento. Vamos, avivalista. Oh,
Oh, xericantalabás, sondorrocoche calabás. Oh, recantalabala, sondorrocoche calabás. Ei, tem alguém aqui que vai incendiar. Tem alguém aqui cheio do fogo de Deus. Uou! Oh! Oh, Espírito Santo, dê a nós o espírito de oração. Xaralabá, sondorrocoche calabás. Xandarraqueta rabá, sondorrocoche andalabás. Rendalabás, sondorroqueta lamanda rabá, sondorrocoche andalabás. Oh, ralabalabás, sondorrocoche calabás. Oh, ralabás, alacandere cantalabás. Esse fogo que está no seu coração agora é o fogo do avivamento. Oh, aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Oh, rababá, saracalabá. Ame o Espírito Santo. Ame o Espírito Santo. Ame o Espírito Santo. Eu vejo uma onda do espírito de oração sendo despejado aqui nesse lugar. Aleluia, 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 aleluia.